Assim como a parte externa, o interior do palacete precisava de uma reforma urgente, embora, na medida do possível, tudo estivesse limpo e arrumado. Os móveis eram de excelente qualidade e, de certo, foram confeccionados por artesãos competentes, mesmo que muito tempo atrás. Um abafado cheiro de poeira preenchia os escuros aposentos. Luz! Bramiu o monstro, e no mesmo instante acendeu-se uma chama na tocha presa à parede, iluminando o ambiente e soltando fumaça. Nada mal. A criatura deu uma risadinha. É só isso que tem a dizer? Vejo que não é fácil impressioná-lo. Conforme lhe disse, esta casa executa minhas ordens. Por aqui, por favor. Cuidado com os degraus. Luz! Uma vez nas escadas, o monstro se virou e indagou. O que é isso que você tem pendurado no pescoço, caro hóspede? Veja você mesmo. A criatura pegou o medalhão com sua pata e aproximou-o dos olhos, esticando levemente a corrente de prata. O animal tem expressão desagradável. De que se trata? É a insígnia de minha corporação. Ah, então quer dizer que você se dedica à fabricação de mordaças? Por aqui, por favor. Luz! Desprovido de janelas, era ocupado por uma gigantesca mesa de carvalho, na qual havia apenas um enorme candelabro de latão esverdeado com velas já gastas pela metade e pingos de cera derretida e solidificada cobrindo as ramificações. Mais um comando do monstro, e as velas se acenderam, iluminando um pouco o ambiente. Uma das paredes estava coberta de armas, composições de escudos redondos, alabardas cruzadas, lanças e bisarmas, espadões e machados. Na metade da parede próxima, encontrava-se uma desmedida lareira, sobre a qual pendiam filas de lascados e descascados retratos cheios de poeira. A parede oposta à entrada era decorada com troféus de caça. Ramificados chifres de alces e cervos, cabeças de javalis, ursos e linces com bocarras abertas e presas à mostra, assim como sobre rotas e esfarrapadas asas de águias e gaviões empalhados. O lugar de honra no centro exibia a enegrecida e rota cabeça de um dragão serrano. Geralt aproximou-se. Foi meu avô quem... contou o monstro, atirando uma tora de madeira na lareira. Deve ter sido o último espécime da região que se deixou caçar. Sente-se, caro hóspede. Imagino que está com fome. Estou certo? Não posso negar, prezado anfitrião. A criatura sentou-se à mesa, abaixou a cabeça, cruzou as peludas patas sobre a barriga e ficou por um bom tempo murmurando algo e revirando os enormes polegares. Em seguida, soltou um grito e desferiu um pesado murro no tampo da mesa. Travessas e pratos chocalharam com sons de estanho e prata. Taças tiniram cristalinamente. Um delicioso aroma de carne assada, alho, manjericão e noz moscada se espalhou. Não pareceu nem um pouco espantado. Pois é, disse o monstro, esfregando as patas. Isto é muito melhor do que ser servido por empregados, não acha? Sirva-se, caro conviva. Temos aqui peito de frango, fiambre de javali e patê de... não me lembro de que... de alguma coisa. Já aqui temos tetrazes... Não, enganei-me na fórmula do feitiço. São perdizes. Coma. Trata-se de comida decente, não precisa ter medo. Não estou com medo, garantiu o bruxo, pegando um peito de frango e partindo-o em dois. Esqueci que você faz parte dos que não se assustam facilmente.
bufou a criatura. Geralt. E você, anfitrião? Nivellen. Só que nas redondezas me chamam de ogro ou papão. E me usam para assustar criancinhas. O monstro verteu de um só gole todo o conteúdo de uma enorme taça e enfiou os grossos dedos no patê, retirando praticamente a metade da terrina. Para assustar criancinhas, repetiu Geralt com a boca cheia. Certamente sem motivo, não? Certamente. A sua saúde, Geralt. E a sua, Nivellen. Que tal o vinho? Notou que ele é de uvas e não de maçãs? Se não for de seu agrado, farei aparecer outro. Obrigado. Este não é nada ruim. Você tem o dom de fazer magia desde a nascença? Não, desde o momento em que isto me cresceu. Refiro-me à minha fuça. Não tenho a mais vaga ideia de como isso aconteceu, mas a casa realiza todos os meus desejos. Nada de extraordinário. Sei fazer aparecer comida, bebida, roupa, lençóis limpos, água quente, sabão, coisas ao alcance de qualquer mulher, mesmo sem recorrer à magia. Abro e fecho portas e janelas, acendo fogo. Nada demais. Mesmo assim, é alguma coisa. E quanto a essa fuça, como você a chama? Há muito tempo que a tem? Há 12 anos. E como isso tem a ver com isso? Sirva-se-lhe mais vinho. Com prazer. Não tenho nada a ver com isso. Estava perguntando por mera curiosidade. A motivação é compreensível e aceitável. O monstro riu gostosamente. Mas não vou aceitá-la. Não lhe diz respeito e ponto final. No entanto, para satisfazer pelo menos parcialmente sua curiosidade, vou lhe mostrar como eu era. Olhe para esses retratos. O primeiro, contando a partir da lareira, é o de meu pai. O segundo, só o diabo sabe de quem é. O terceiro é o meu. Está vendo? De uma pintura coberta por uma espessa camada de poeira e no meio de um emaranhado de teias de aranha, olhava para eles um tipo gordinho, com um rosto trento. Geralt, a quem não era desconhecida a tendência dos retratistas em lisonjear seus clientes, meneou tristemente a cabeça. Está vendo? Repetiu Nivellen, arreganhando as presas. Estou. Quem é você? Não compreendo. Não compreende? O monstro ergueu a cabeça. Seus olhos brilhavam como os de um gato. Meu retrato, caro conviva, está pendurado além do alcance da luz das velas. Eu o vejo, porém não sou humano, pelo menos não neste momento. Para vê-lo, um ser humano teria de levantar-se, aproximar-se e provavelmente levar o candelabro consigo. Você não fez nada disso. A conclusão é simples, mas eu prefiro perguntar: é humano? Geralt sustentou o seu olhar. Se você apresenta a questão sob esse ângulo, respondeu após um momento de silêncio, tenho de admitir que não totalmente. Nesse caso você consideraria falta de tato se lhe perguntasse quem você é? Um bruxo. Repetiu Nivellen. Se minha memória não falha, os bruxos têm uma forma curiosa de ganhar a vida. Matam monstros por encomenda. Sua memória é excelente. Houve outro momento de silêncio.
As tênues chamas das velas pulsavam, soltando finas línguas de fogo, que se refletiam no cristal talhado das taças e nas cascatas de cera escorrida pelas ramificações. Nivelen permanecia imóvel na cadeira, apenas mexendo quase imperceptivelmente as enormes orelhas. Suponhamos, disse por fim, que você consiga sacar o espadão antes de eu alcançá-lo. Suponhamos até que você tenha tempo de me golpear com ele. Com meu peso, isso não impedirá que eu o derrube só com meu impulso. Depois, o final será decidido por dentadas. O que acha, bruxo? Qual de nós teria mais chances caso chegássemos a ponto de morder a garganta um do outro? Geralt ergueu com o dedo a tampa de estanho do pichel, encheu sua taça de vinho, sorveu um gole e apoiou-se no encosto da cadeira. Ficou olhando para o monstro com um sorriso excepcionalmente desagradável. Sim, falou Nivelen devagar, remexendo o canto da bocarra com a unha. É preciso reconhecer que você sabe responder a uma pergunta sem usar muitas palavras. Estou curioso em saber a resposta a esta. Quem lhe pagou para me matar? Ninguém. Cheguei aqui puramente por acaso. Você não está mentindo? Não costumo mentir. E o que você costuma fazer? Ouvi muitas coisas sobre bruxos. Dizem que raptam menininhos para alimentá-los com ervas com poderes mágicos. Aí, aqueles que sobrevivem à experiência tornam-se bruxos, feiticeiros com talentos inumanos. São treinados para matar, extirpar humanos, sendo transformados em monstros para tirar a vida de outros monstros. Ouvi dizer também que está chegando a hora de alguém assumir a tarefa de caçar bruxos, porque há cada vez menos monstros, enquanto o número de bruxos cresce assustadoramente. Coma uma destas perdizes antes que esfriem por completo. Nivelen pegou uma perdiz da travessa e enfiou-a inteira na bocarra, destroçando-a com os dentes como se fosse uma torrada. Por que não diz nada? Perguntou de boca cheia antes de engolir. O que há de verdadeiro naquilo que falam de vocês? Quase nada. E o que há de falso? A afirmação de que há cada vez menos monstros. De fato, existem muitos. Expressão que deveria ser um sorriso. Um deles está precisamente sentado diante de você, indagando se fez bem em ter o convidado a entrar. Antipatizei de cara com a insígnia de sua corporação, caro visitante. Você não é um monstro, Nivelen, disse secamente o bruxo. Não diga. Eis algo novo. E o que, em sua opinião, sou eu? Um pudim de Alquequinge? Um bando de gansos selvagens voando para o sul numa triste madrugada outonal? Não! Seria eu a virtude perdida junto a uma fonte cristalina pela bela filha de um moleiro? Vamos, Geralt. Diga logo o que sou. Não está vendo que chego a tremer de tanta ansiedade? Monstro. Se fosse, não poderia tocar nessa bandeja de prata, tampouco ter segurado meu medalhão. Caramba! Urrou Nivelen com tal força que as chamas das velas ficaram por um momento na posição horizontal. Está claro para mim que hoje é o dia da revelação dos maiores e mais terríveis mistérios. Já vou ser informado de que minhas orelhas ficaram tão compridas porque, quando criança, não gostava de mingau de aveia. Não, Nivelen, falou calmamente Geralt. Isso foi fruto de um feitiço. E tenho certeza de que você sabe muito bem quem o lançou.
E de que me adiantaria sabê-lo? Em muitos casos, um feitiço pode ser desfeito. Você como fazer feitiços, não é verdade? Sim. Quer que eu tente? Não, não quero. O monstro abriu a bocarra e mostrou a língua, vermelha e com 2 palmos de comprimento. Ficou pasmo, não ficou? Fiquei, admitiu Gerald. A criatura soltou uma risadinha e esparramou-se na cadeira. Sabia que ia deixar você surpreso. Sirva-se de mais vinho e instale-se confortavelmente, porque vou lhe contar a história toda. Bruxo ou não bruxo, seu olhar inspira confiança e estou com vontade de conversar. Sirva-se, por favor. Não há mais do que me servir. Que chatice! O monstro pigarreou e voltou a bater a pata na mesa. Ao lado dos 2 pichés, barro num cesto de vime. Nivelen arrancou com os dentes o selo de cera, encheu as taças e começou. Como você deve ter notado, a região onde estamos é pouco habitada. Isso porque à sua época, tanto meu paizinho como o meu vovozinho não deram motivos concretos para ser amados pelos vizinhos ou pelos comerciantes que se aventuravam pela estrada. Se alguém aparecia por estas bandas e meu paizinho via de cima da torre, na melhor das hipóteses o coitado perdia apenas a fortuna. Além disso, várias propriedades vizinhas foram incendiadas porque o paizinho achara que os tributos não lhe foram pagos a tempo. Poucas pessoas gostavam dele, além de mim, naturalmente. Chorei muito quando um dia trouxeram numa carroça, depois de receber um golpe de montante, um daqueles espadões enormes que só podem ser erguidos com as 2 mãos. Naquela época, o vovozinho já não se dedicava à pilhagem, pois desde o dia em que recebeu uma pancada na cabeça, ficou gaguejando de maneira horrível, babava constantemente e volta e meia não chegava a tempo à privada para fazer suas necessidades. Como único herdeiro dos 2, coube-me chefiar a gangue. Eu era ainda bastante jovem, um fedelho, de modo que não demorou muito para o pessoal da gangue me enrolar. Como bem pode imaginar, eu os liderava como um porco lidera uma matilha de lobos. Em pouco tempo passamos a fazer coisas que o paizinho, se estivesse vivo, jamais teria permitido. Vou poupá-lo do... Um dia fomos até Gelibol, perto de Mirt, e saqueamos um templo. Para piorar as coisas, no templo havia uma jovem sacerdotisa. Que tipo de templo, Nivelen? Só o diabo sabe, Gerald. No entanto, devia ser um templo do mal. Lembro que no altar havia crânios e ossos e ardia uma chama verde. Fedia horrivelmente. Mas voltemos ao que interessa. Os rapazes agarraram a sacerdotisa e despiram-na e disseram que eu deveria me tornar homem. Eu, idiota, concordei. Quando estava me tornando homem, a sacerdotisa cuspiu em meu rosto e gritou uma porção de coisas. Que coisas? Que eu era um monstro império-humana e que seria um monstro na pele de um monstro. Sangue, não lembro o que mais. Aí ela puxou um pequeno punhal que devia ter escondido em algum lugar, acho que nos cabelos, e se suicidou. Nós fugimos dali em tal disparada, Gerald, que quase acabamos com nossos cavalos. Aquele templo não era do bem. Continue. Depois tudo aconteceu como profetizou a sacerdotisa. Passados alguns dias, acordo numa manhã e cada um de meus criados que me olha solta um grito e... Pernas, para que te quero? Corro para um espelho e entro em pânico. Tenho um ataque. Lembro-me de tudo muito vagamente, como se fosse através de uma neblina.
Em poucas palavras, houve mortos, vários, nas mãos. De repente, tornei-me muito forte e a casa passou a ajudar-me. As portas batiam, os utensílios voavam por toda parte, a lareira se acendia. Quem pôde fugiu em polvorosa. A titia, a prima, os rapazes da gangue. Basta que lhe diga que fugiram até os cães, uivando e com o rabo entre as pernas, e minha gatinha gulosa. O papagaio da titia caiu duro e morreu de medo. No fim fiquei sozinho, urrando, uivando, ensandecido e quebrando tudo que me caía nas mãos, principalmente espelhos. Nivelém interrompeu-se, deu um suspiro e uma fungada. Quando o ataque passou, reassumiu a narrativa. Estava só. Não havia ninguém a quem eu pudesse esclarecer que mudara apenas externamente. Que, embora tivesse esse aspecto monstruoso, no fundo continuava sendo um estúpido adolescente soluçando num palacete vazio. Depois fui assolado por um pavor de que os empregados retornassem e me matassem antes de eu ter tido tempo de me explicar. Mas ninguém retornou. O monstro calou-se por um momento, limpando o nariz com a manga do casaco. Não quero falar desses primeiros meses, Gerald. Até hoje tremo só de pensar neles. Vou ater-me aos pontos principais. Durante muito tempo fiquei sozinho no Palacamundongo sem botar o nariz para fora. Quando aparecia alguém, o que era muito raro, eu não só não me mostrava, como ordenava à casa que batesse as venezianas ou soltava um urro dentro da gárgula de uma das calhas do telhado. Isso costumava bastar para o visitante desaparecer no meio de uma nuvem de poeira. E as coisas foram se passando assim até o dia em que olho pela janela numa madrugada. E o que vejo? Um gordão cortando rosas da roseira da titia. E é preciso que você saiba que não se tratava de quaisquer rosas, mas das rosas azuis de Nazair, cujas mudas foram trazidas ainda pelo vovozinho. Tive um acesso de raiva e saí para o pátio. O gordão, depois de recuperar a voz, guinchou como um porco, afirmando que queria apenas algumas flores para sua filhinha, implorando que eu perdoasse e o deixasse partir são e salvo. Já estava me preparando para lhe dar um pontapé nos fundilhos e expulsá-lo quando eu tive o lampejo. Lembrei-me dos contos de fadas que Lanka, minha babá, costumava me contar. E aí pensei que, se lindas donzelas podiam transformar sapos em príncipes ou vice-versa, quem sabe? Talvez houvesse naquilo um grão de veracidade. Saltei em sua direção, soltei um berro tão forte que a vinha se desprendeu do muro e gritei: "A filha ou a vida!" Nada melhor me veio à mente. O mercador, pois se tratava de um mercador, começou a chorar aos 8 anos. Você está rindo? Não, porque eu não sabia se deveria rir ou chorar por meu destino de merda. Fiquei com pena do coitado do negociante. Não podia ficar simplesmente olhando-o tremer de medo. Assim convidei-o a entrar, dei-lhe de comer e de beber, e quando ele estava indo embora, enchi sua sacola com moedas de ouro e pedras preciosas. Sabia que no subsolo sobrara uma fortuna ainda dos tempos do papai. Eu não imaginava o que fazer com aquilo, de modo que podia me permitir ser generoso. O radiante mercador me agradeceu tanto que chegou a babar. Deve ter se vangloriado em algum lugar de sua aventura, porque em menos de 2 meses apareceu aqui outro comerciante. Trazia um saco volumoso e uma filha.
Nivelen estendeu as pernas debaixo da mesa e espreguiçou-se a ponto de a cadeira ranger. A negociação com ele foi rápida, continuou. Acertamos que deixaria sua filha comigo por 1 ano. Tive de ajudá-lo a colocar o saco no lombo da mula. Sozinho ele jamais conseguiria erguê-lo. E quanto à garota? Durante algum tempo tinha convulsões sempre que me via. Estava convencida de que eu ia devorá-la. Mas após um mês de convivência, já comíamos juntos, conversávamos e fazíamos longos passeios. E embora fosse simpática e surpreendentemente instruída, eu ficava todo encabulado ao falar com ela. Sabe, Gerald, sempre fui muito tímido diante de gatos de gozação, mesmo das garotas dos estábulos cobertas de estrume até os joelhos, com as quais os rapazes de minha gangue faziam o que queriam, pois até elas caçoavam de mim. Se sempre fora assim, fiquei pensando, quanto mais agora com esta fuça. Nem consegui adquirir coragem suficiente para indicar de algum modo o motivo que me fez pagar tanto por 1 ano de sua vida. O ano foi se arrastando como fedor, atrás de tropas e marcha, até seu pai voltar e levá-la consigo. E o que você fez em seguida? Tranquei-me em casa, resignado, e por vários meses não recebi nenhum dos visitantes com filhas que bateram à minha porta. Mas, depois de passar 1 ano na companhia da filha de quão era difícil viver sem ter alguém com quem pudesse conversar. O monstro emitiu um som que deveria ser um suspiro, mas que soou como um soluço. A próxima, disse após um longo silêncio. Chamava-se Fene. Era miudinha, animada e muito falante. Não tinha medo de mim. Certo dia, justamente quando atingi a maioridade, tomamos muito licor de mel e... Bem, aconteceu. Quando acabamos, pulei da cama e corri para um espelho. Tenho de admitir que fiquei muito desapontado e triste. A fuça permaneceu inalterada. Talvez me desse uma expressão ainda mais estúpida. E andam dizendo por aí que os contos de fada contêm a sabedoria de sabedoria, Gerald. Mas Fene logo se esforçou para que eu esquecesse a tristeza. Você nem imagina como ela era alegre. Sabe o que inventou? A brincadeira de assustarmos juntos os visitantes indesejáveis. Imagine a cena. Um visitante adentra o pátio, olha em volta, e eis que se vê atacado por mim de 4, com Fene completamente nua, montada no dorso e soando o corno de caça do vovô. Nivelen soltou uma gargalhada, fazendo brilhar a alvura de suas presas. Fene, continuou, ficou comigo 1 ano inteiro, quando retornou com um grande dote à sua família. Casou-se com o dono de uma taberna, um viúvo. Continue seu relato, Nivelen. Estou muito... Deveras? Disse o monstro, coçando-se entre as orelhas. Muito bem. A seguinte Prímula era filha de um empobrecido cavaleiro andante. Quando chegou aqui, o guerreiro tinha um cavalo esquelético, uma couraça enferrujada e uma quantidade de dívidas absurda. Era um tipo horroroso, Gerald, tão repugnante como um monte de esterco, de cheiro insuportável. Sou capaz de apostar meu braço direito que Prímula foi concebida quando ele estava na guerra, porque até que ela era bonitinha. E assim como Fene, não tinha medo de mim, o que não era de estranhar, já que, em comparação com seu pai, eu poderia ser considerado bonitão.
Prímula, como logo ficou patente, era bastante fogosa e eu, por ter adquirido autoconfiança, não perdi tempo. Tínhamos relações bastante íntimas, no decurso das quais ela me puxava pelas orelhas e gritava: morda-me, animal, ou rasgue-me por inteiro, sua besta imunda, e outras idiotices do gênero. Nos intervalos de nossos folguedos, eu corria para o espelho, mas olhava para ele com cada vez menos preocupação, cada vez menos ansiava por voltar a ser aquele garoto doentio. Sabe, Gerald, antes eu era molenga, depois passei a ser um homem de verdade. Antes vivia adoentado, tossia e meu nariz escorria constantemente. Agora sou sadio como um touro. E os dentes? Você não acreditaria se lhe contasse o estado deles. E agora? Agora posso destroçar a perna. Você gostaria de me ver morder a perna de sua cadeira? Não, não gostaria. Talvez seja até melhor. O monstro riu, abrindo a bocarra. Nada divertia mais as senhoritas do que as demonstrações de minhas dentadas, e com isso sobraram poucas cadeiras inteiras no palacete. Nivelaine bocejou, com que sua língua enrolou-se, formando um tubo. Estou cansado de tanto falar, Gerald, de modo que serei breve. Depois delas houve mais duas, Ilka e Venimira. Tudo se passava da mesma forma, chegando a se tornar monótono. Começava com uma mistura de medo e reserva, então surgia um fio de simpatia reforçada por pequenos, porém caríssimos mimos. Mais tarde vinha a fase de morda-me, coma-me, o retorno do pai, tenra despedida e cada vez mais discernível diminuição do tesouro. Em vista disso, decidi fazer pausas mais longas em solidão. Evidentemente, já havia descartado por completo a possibilidade de que o beijo de uma bela jovem pudesse alterar minha aparência. Conformei-me com esse fato. E tem mais. Cheguei à conclusão de que estava bem como estava e não precisava de nenhuma mudança. Realmente nenhuma, Nivelaine? Realmente. Em primeiro lugar, tenho saúde de ferro. Em segundo, o fato de eu ser diferente tem efeito afrodisíaco nas mulheres. Não ria. Estou convencido de que, se fosse humano, teria de suar muito mais a camisa para levar para a cama alguém como Venimira, uma jovem de... Tenho a impressão de que ela nem se dignaria de olhar para o rapaz do retrato. E em terceiro, posso sentir-me totalmente seguro. Papai tinha muitos inimigos, alguns dos quais continuam vivos. Aqueles que minha gangue, sob meu deplorável comando, levou ao túmulo tinham parentes. No subsolo há ouro. Não fosse o medo que inspiro em todos, alguém tentaria se apossar dele, nem que fossem simples camponeses munidos de forcados. Você parece estar absolutamente seguro, disse Gerald, brincando com a taça vazia, de que, em sua atual configuração, não fez nenhum mal a quem quer que fosse, a nenhum pai, a nenhuma filha, a nenhum parente ou namorado da filha. Espere aí, Gerald. De que você está falando? Os pais quase explodiam de tanta felicidade. Como lhe contei, minha generosidade com eles foi inimaginável. Quanto às filhas, você não as viu quando chegaram de vestidinhos remendados, com as mãozinhas gastas de tanto lavarem roupa e encurvadas de tanto carregarem baldes de água. Prímula ainda ficou por semanas com as marcas no lombo e nas coxas das chibatadas que vivia recebendo de seu cavaleiroso genitor. Em contrapartida, aqui em casa, elas levavam vida de princesa, e se tinham de pegar algo nas mãos, era um leque.
Nem sabiam onde ficava a cozinha. Eu as vestia e cobria de penduricalhos. Com um gesto mágico eu fazia água quente jorrar numa banheira de latão da qual papai se apossou ao saquear a Sengai. Você pode imaginar uma banheira de latão. Poucos condes, que digo eu, poucos monarcas podem gabar-se de ter uma banheira de latão em seu castelo. Para aquelas garotas, este palacete parecia saído de um conto de fadas, Gerald. E no que se refere à cama... Caramba! Nestes tempos a virtude é mais rara do que dragões serranos. Garanto-lhe, Gerald, que não forcei nenhuma delas. No entanto, suspeitou que alguém me pagou para matá-lo. Quem poderia ter sido? Um patife qualquer, que ficou de olho no que restou no subsolo, mas que não tinha mais filhas, respondeu enfaticamente Nivelen. A ganância humana não tem limite. Quem mais? E ninguém mais. Ambos ficaram calados, olhando para as tremulantes chamas das velas. Nivelen, disse repentinamente o bruxo. Você está só agora? Meu caro bruxo, respondeu o monstro após uma breve reflexão. Em princípio, eu deveria insultá-lo com os piores palavrões, pegá-lo pelo cangote e atirá-lo escada abaixo. E sabe por quê? Por me tratar como se eu fosse um imbecil. Desde o início estou vendo você aguçar os ouvidos e lançar olhares discretos para a porta. Sabe muito bem que não estou morando sozinho, não estou certo? Sim, e peço desculpas. Estou me lixando para suas desculpas. Você a viu? Sim, vai junto do portão. E ela é a razão pela qual, ultimamente, os comerciantes com filhas têm partido daqui com as mãos abanando? Quer dizer que você sabia até disso? Sim, ela é a razão. Permite que eu lhe pergunte... Não, não permito. Um novo silêncio. Bem, se essa é sua vontade, falou o bruxo erguendo-se, só me resta cumpri-la. Agradeço a hospitalidade. Está na hora de partir. Nivelen também se levantou. Por determinados motivos não tenho como acomodá-lo por um pernoite no palacete e não lhe recomendo permanecer nestes bosques. Desde que a região começou a ficar despovoada, ser perigosas, aconselho a chegar à estrada antes do pôr do sol. Levarei seu conselho em consideração. Você está convicto de que não necessita de minha ajuda? O monstro olhou de soslaio. E você está convicto de que poderia me ajudar? Seria capaz de tirar este feitiço de mim? Não estava me referindo apenas a esse tipo de ajuda. Você não respondeu à minha pergunta. Ou talvez tenha respondido. Você não seria capaz. Geralt o fitou diretamente nos olhos. Naquele dia, vocês tiveram muito azar. De todos os templos de Gelibol e do Vale de Dinmar, escolheram o de Coran-Agtera. Não. Para tirar o feitiço lançado por uma sacerdotisa de Coran-Agtera, são necessários conhecimentos e aptidões que não possuo. E quem os possui? Ah, quer dizer que, apesar de tudo, está interessado? Você não disse que está bem como está? Como estou, sim, mas não como poderia estar. Temo. O que você teme? O monstro parou junto da porta do salão, virou-se e disparou. Estou farto de você ficar me fazendo perguntas, bruxo, em vez de responder às minhas.
Parece que preciso fazer minhas indagações de maneira adequada. Portanto, escute. De um tempo para cá tenho tido sonhos horríveis. Talvez a palavra monstruosa tenha motivos para ter medo. Seja breve em sua resposta, por favor. Alguma vez, ao acordar de um sonho desses, seus pés estavam sujos de barro? Ou então, ao mexer nos lençóis, você encontrou pinhas ou outros sinais da folhagem de pinheiros? Não. Tampouco? Não. Por favor, seja breve. Você tem razão em estar com medo. Existe algo que possa ser feito contra isso? Em poucas palavras, por favor. Não. Finalmente. Vamos. Vou acompanhá-lo até o portão. No pátio, enquanto Geralt apertava os arreios, Nivelen acariciou as narinas da égua e deu-lhe tapinhas carinhosos no pescoço. Plotka, encantada com o gesto de carinho, abaixou. Eles gostam muito de mim, gabou-se o monstro. E eu também gosto deles. Minha gata, gulosa, embora tenha fugido logo no começo, acabou voltando para mim. Durante muito tempo ela foi o único ser vivo que me acompanhou em minha desgraça. Verena também. Interrompeu-se fazendo uma careta. Geralt sorriu e perguntou. Também gosta de gatos? De pássaros, disse Nivelen meio contrariado. Que droga! Acabei me traindo. Mas não faz mal. Ela não é mais uma filha de comerciante, Geralt. Tampouco mais uma tentativa de procurar um grão de veracidade nos contos de fadas. É coisa séria. Nós nos amamos. Se você... Geralt não riu. Essa sua Verena provavelmente é uma Undina. Você se dá conta disso? Eu já desconfiava. Esbelta, morena, pouco falante, e quando fala o faz numa língua que desconheço. Não se alimenta com comida humana. Passa dias inteiros sumida na floresta, mas sempre volta. Isso é típico de uma Undina. Mais ou menos, respondeu o bruxo, concluindo o trabalho junto das rédeas. E você acha que ela não retornaria caso você recuperasse a forma humana, não é isso? Estou convencido disso. Você sabe como as Undinas têm medo dos seres humanos. Foram poucos os que viram uma de perto. Deixe isso pra lá. Adeus, Geralt. Adeus, Nivelen. O bruxo cutucou a égua com os calcanhares e dirigiu-se ao portão. O monstro acompanhou-o a pé. Geralt. Sim? Não sou tão tolo quanto você imagina. Você chegou seguindo o rastro de um dos comerciantes que estiveram aqui recentemente. Aconteceu algo a algum deles? Sim. O último esteve aqui há 3 dias, acompanhado pela filha, aliás, não das mais belas. Ordenei à casa que trancasse todas as janelas e portas e não dei sinal de vida. Deram uma volta pelo pátio e foram embora. A jovem tirou uma flor da roseira da titia e prendeu-a no vestido. Mas fique atento, porque estas redondezas são um horror. Já lhe disse que à noite é ainda pior. Ouvem-se e se veem coisas que não deveriam ser ouvidas nem vistas. Obrigado, Nivelen. Não me esquecerei de você, e talvez acabe encontrando alguém que possa... Talvez sim, talvez não. O problema é meu, Geralt. É minha vida e minha punição. Aprendi a suportá-la e me acostumei a ela. Se ela piorar, paciência. Vou ter de me acostumar de novo. E se as coisas ficarem muito pretas, não procure ajuda de ninguém.
Venha sozinho e acabe com tudo de uma vez, como cabe a um bruxo. Boa sorte, Geralt. Deu meia volta e encaminhou-se para o palacete. Não se voltou uma única vez. 3. Os arredores eram despovoados, selvagens, inóspitos e ameaçadores. Geralt não retornou à estrada antes do anoitecer. Querendo poupar caminho, tomou atalhos pela floresta. Passou a noite no desnudo topo de uma colina, com a espada sobre os joelhos e junto de uma pequena fogueira à qual, volta e meia, atirava molhos de acônito. No meio da noite, vislumbrou ao longe, no fundo da ravina, o brilho de uma fogueira e ouviu uivos e cantos, bem como algo que somente podia ser o grito de uma mulher sendo torturada. Partiu naquela direção logo ao amanhecer, mas encontrou apenas uma clareira pisoteada, cinzas ainda quentes. Um ser oculto na copa de um gigantesco carvalho silvava e urrava. Talvez fosse um leche, ou simplesmente um lince. O bruxo não parou para se certificar. 4. Em torno do meio-dia, quando dava de beber a Plotka numa pequena fonte, a égua soltou um relincho penetrante e recuou arreganhando os dentes amarelados e mordendo o freio. Geralt, ao acalmá-la instintivamente com o sinal, notou um círculo perfeito formado por avermelhados chapeuzinhos de cogumelos emergindo do musgo. — O que está se passando com você, Plotka? — Resolveu ficar histérica? — disse. — Não está vendo que se trata de um simples círculo do diabo? Para que fazer cenas? A égua direção. O bruxo coçou a testa, franziu o senho e ficou pensativo. Em seguida, montou na sela de um pulo, fez o animal dar meia volta e retomou o galope sobre os próprios rastros. — Os animais gostam muito de mim, murmurou. — Peço-lhe desculpas, Plotka. Ficou claro que você tem mais juízo do que eu. 5. A égua deitava as orelhas para trás, bufava, arrancava torrões com os cascos, refugava. Geralt não mais a acalmava com o sinal. Saltara da sela e passara as rédeas por cima da cabeça do animal. Já não levava presas às costas sua antiga espada enfiada na bainha de pele de lagartixa. Seu lugar era agora ocupado por uma bela e brilhante arma, com a guarda em cruz e uma delgada e bem balanceada empunhadura terminada. Dessa vez, o portão não se abriu diante dele. Estava aberto, como o deixara ao partir. Ouviu uma canção. Não conseguia entender a letra, nem mesmo identificar a língua na qual era cantada, mas não precisava. O bruxo conhecia, sentia e compreendia a própria natureza daquele canto suave e penetrante, que fluía nas veias como a onda de uma nauseabunda e entorpecedora ameaça. O canto interrompeu-se bruscamente, e então ele a viu. Estava agarrada ao dorso do golfinho do chafariz abandonado, circundando a pedra mofada com as mãozinhas delgadas e tão brancas que davam a impressão de ser transparentes. Debaixo de uma tempestade de entrelaçados cabelos negros, brilhou os enormes olhos da cor de antracito. Geralt aproximou-se lentamente, com passadas macias e elásticas, descrevendo um semicírculo a partir do muro, junto do arbusto de rosas azuis. A criatura grudada no dorso do golfinho acompanhava seu deslocamento, virando em sua direção o pequeno rosto cheio de charme e munido de uma expressão de tão profunda nostalgia que ainda era possível ouvir a canção, embora os minúsculos e pálidos lábios estivessem cerrados firmemente e não emitissem nenhum som. O bruxo parou a uma distância de 10 passos. A pesada espada, cautelosamente retirada da negra bainha esmaltada, resplandeceu e brilhou sobre sua cabeça. — É de prata, disse,
Esta lâmina é de prata pura. Os olhos da cor de antracito não mudaram de expressão. Você se parece tanto com uma ondina, continuou Geralt calmo, que poderia ter confundido qualquer ser humano, sobretudo por ser uma ave rara. Mas os cavalos jamais se enganam. Reconhecem seres como você instintivamente. Quem é você? Imagino que seja uma mura ou um alp. Um vampiro normal não se exporia ao sol dessa maneira. Os cantos da pálida boca tremeram e se ergueram ligeiramente. Você se sentiu atraída pelo aspecto de Nibelheim, não é verdade? Os sonhos suas. Imagino como são esses sonhos e sinto pena dele. A criatura não se moveu. Você gosta de pássaros, prosseguiu o bruxo. Mas isso não a impede de morder o pescoço de humanos de ambos os sexos, não é? Você e Nibelheim. Que casal fantástico formariam. Um monstro e uma vampiresa, donos de um palacete na floresta. Em pouco tempo dominariam a região toda. Você, eternamente sedenta de sangue, e ele seu defensor, um assassino a seu serviço, um instrumento cego. Só que para isso ele teria de se tornar um monstro de verdade, e não um ser humano com máscara de monstro. Os enormes olhos negros se estreitaram. Onde está ele, Juba de Antra? Tentando, portanto, beber o sangue dele. Como não conseguiu escravizar sua mente, acabou lançando mão do último recurso. Estou certo? A negra cabecinha assentiu de leve, quase imperceptivelmente, e os cantos da boca ergueram-se ainda mais. O pequeno rosto adquiriu uma expressão vampiresca. E agora você certamente se julga dona deste palacete, não é? Mais um aceno positivo, dessa vez mais nítido. Você é uma mura? Um lento meneio negativo da cabeça. O sibilo que ecoou somente poderia ter saído por entre aqueles pálidos lábios contorcidos num sorriso maléfico, embora o bruxo não tivesse notado eles se moverem. Um alp? Novo movimento de negação. Força a empunhadura da espada. O que só pode significar que você é... Os cantos da boca começaram a erguer-se cada vez mais. Os lábios se entreabriram. Uma lâmina! Gritou o bruxo, atirando-se na direção do chafariz. Detrás dos pálidos lábios brilharam pontudas presas brancas. A vampiresa se ergueu, arqueou as costas como um leopardo e soltou um berro. A onda sonora atingiu Geralt como um ariete, deixando-o sem ar, esmagando-lhe as costelas e trespassando-lhe os ouvidos e o cérebro com espinhos de dor. Arremessado para trás, ainda teve tempo de cruzar os punhos no sinal de heliotrópio. O feitiço conseguiu amortizar parcialmente o ímpeto com o qual ele bateu contra o muro, mas mesmo assim viu tudo preto e o resto do gemido. No mesmo lugar onde, pouco antes, uma jovem delicada de vestido branco estivera sentada sobre o dorso de um golfinho de pedra, um gigantesco morcego negro achatava o reluzente corpanzil, abrindo o comprido e estreito focinho com fileiras de dentes pontiagudos. As asas membraneadas se estenderam, agitaram-se silenciosamente, e a criatura lançou-se sobre o bruxo como a flecha disparada de uma besta. Geralt, sentindo na boca o gosto ferruginoso de sangue, gritou uma fórmula mágica e estendeu os braços com os dedos abertos no sinal de Quen. O morcego virou abruptamente, soltou um som que parecia uma gargalhada e voltou a mergulhar na vertical, direto para a nuca do bruxo. Geralt desviou-se e desferiu um golpe, errando o alvo. O morcego encolheu uma das asas e, lânguida e graciosamente, descreveu um semicírculo no ar, voltando a atacar, abrindo o focinho cheio de dentes.
O bruxo aguardou a criatura com os braços estendidos em sua direção, a espada em ambas as mãos. No último instante deu um salto, não para o lado, mas para a frente, desfechando um golpe. Não acertou, e aquilo foi tão inesperado que ele perdeu o ritmo e esquivou-se uma fração de segundo tarde demais. Sentiu as garras da besta rasgarem sua bochecha e a úmida e aveludada asa roçar seu pescoço. Girou sobre si mesmo, transferiu o peso do corpo para a perna direita e voltou a golpear, errando mais uma vez a extremamente ágil criatura. O morcego bateu as asas, elevou-se e planou na direção do chafariz. No momento em que as ensanguentadas garras arranharam o revestimento de pedra, o repugnante focinho da besta começou a se enevoar, a sumir, a se metamorfosear, embora os lábios pálidos que surgiam em seu lugar não conseguissem ocultar de todo as mortíferas presas pontiagudas. A criatura uivou de modo penetrante, modulando a voz em um canto macabro. Lançou ao bruxo um olhar xeritar. A onda sonora foi tão potente que rompeu o sinal. Círculos vermelhos e negros giraram diante dos olhos de Geralt, enquanto suas têmporas e seu cocuruto latejaram horrivelmente. Através da dor que parecia furar-lhe os tímpanos, o bruxo começou a ouvir vozes, queixumes e gemidos, sons de flautas e oboés, sussurros do vento. A pele de seu rosto se entorpeceu e gelou. Geralt caiu sobre um joelho e balançou a cabeça. O morcego planava silenciosamente em sua direção, abrindo a bocarra em pleno voo. O bruxo, embora ainda atordoado pela onda sonora, reagiu instintivamente. Ergueu-se de um pulo e, adaptando o ritmo de seus movimentos à velocidade do voo do monstro, deu 3 passos à frente, gingou o corpo e, rápido como um raio, deu as mãos. A lâmina não encontrou resistência, ou melhor, quase não encontrou, porque Geralt ouviu outro grito, dessa vez de dor, provocada pelo toque da prata. Enquanto gritava, a lâmina foi se metamorfoseando novamente sobre o dorso do golfinho. Um pouco acima do seio esquerdo, via-se uma mancha vermelha no vestido branco, logo abaixo de um rasgo não mais longo do que um dedo mindinho. O bruxo rangeu os dentes. O corte que deveria ter fendido a besta em 2 não passara de um arranhão. Grite à vontade, vampiresa! Rosnou, enxugando o sangue do rosto. Grite o mais que puder. Gaste sua energia. Aí cortarei fora sua linda cabecinha. Você vai... Bruxo, matarei. Os lábios da lâmina não se moviam, mas Geralt ouvia distintamente cada uma das palavras que lhe ressoavam no cérebro, explodindo, rebombando e repercutindo como se viessem de dentro d'água. É o que veremos, escandiu, aproximando-se do chafariz. Matarei, matarei, matarei. É o que veremos. Verina! Nivelen, com a cabeça pendendo para baixo e as mãos agarradas ao caixilho da porta, cambaleou para fora do palacete. Com passos vacilantes e agitando as patas de maneira desajeitada, avançou para a fonte. A gola de seu gibão estava manchada de sangue. Verina! A lâmina virou a cabeça em sua direção. Geralt, erguendo a espada e pronto para desferir um golpe, saltou para junto dela, mas as reações da vampiresa foram muito mais rápidas. Um grito agudo e uma nova onda sonora fizeram o bruxo cair de costas sobre o cascalho da trilha. A lâmina arqueou-se e se preparou para saltar, com as presas brilhando como punhais de um assassino. Nivelen, abrindo as patas como um urso, ainda tentou detê-la, mas ela gritou bem perto de sua cara e atirou-o para trás contra um andaime de madeira que desabou com estrondo, encobrindo-o com tábuas. A essa altura, Geralt já se levantara e corria em volta do pátio querendo desviar a atenção da lâmina de Nivelen.
A vampiresa, com o vestido branco esvoaçando, disparou em sua direção, suave como uma borboleta e mal tocando o chão. Não mais gritava, nem tentava metamorfose. Estava cansada, mas sabia que, mesmo assim, não deixava de ser mortalmente perigosa. Por trás dele, Nivellen urrava e se agitava no meio das pranchas de madeira. Geralt pulou para a esquerda, protegendo-se com rápidos movimentos circulares da espada. A lâmina continuou seu avanço, alvinegra, flutuante, aterradora. Subestimou-a. Ela gritou antes que ele tivesse tempo de fazer o sinal. Foi atirado para trás e bateu com as costas no muro. A dor que sentiu na espinha dorsal irradiou-se até a ponta dos dedos, paralisou-lhe os ombros e o fez cair de joelhos. A vampiresa, soltando um uivo melódico, atirou-se em sua direção. "Verena!" berrou Nivellen. Ela virou-se e Nivellen transpassou-a, bem entre os seios, com uma estaca pontuda de 3 metros de comprimento. A lâmina não um suspiro. O bruxo, ao ouvir tal suspiro, tremeu da cabeça aos pés. Mantinham-se imóveis. Nivellen, com as pernas bem abertas, segurando a haste com as 2 mãos como se fosse uma lança, e suportando sua base sob a axila, e a vampiresa, parecendo uma borboleta branca espetada num alfinete, pendendo na outra ponta da lança e segurando-a também com ambas as mãos. A lâmina soltou um suspiro dilacerante e começou a forçar o corpo estaca abaixo. Geralt viu aparecer nas costas do vestido branco uma mancha vermelha, da qual, no meio de um geyser de sangue, emergia, de modo atroz e até indecente, a ponta da lança. Nivellen soltou um berro, deu um passo, passando a recuar rapidamente, mas sem soltar a haste e arrastando consigo a vampiresa traspassada. Mais um passo e apoiou as costas na parede do palacete. A extremidade da estaca que mantinha sob a axila resvalou no muro. Lentamente, como se estivesse fazendo uma carícia, a lâmina deslizou as delicadas mãozinhas ao longo da lança, até ficar com os braços estendidos. Em seguida, segurando a estaca com força, impulsionou o corpo para baixo. Já mais de 1 metro de madeira ensanguentada brotava-lhe das costas. Estava com os olhos arregalados e a cabeça jogada para trás. Seus suspiros tornaram-se cada vez mais frequentes e mais rítmicos, transformando-se em estertores. Fascinado pela cena, não conseguia decidir-se a agir. Ouviu palavras reverberarem dentro de seu crânio, como se estivessem ecoando no teto de uma fria e úmida masmorra. Meu ou de ninguém. Amo-te. Amo. Mais um suspiro, medonho, vibrante, afogado em sangue. A lâmina fez outro esforço, deslizou ao longo da estaca e estendeu os braços. Nivellen urrou desesperadamente e, sem largar a haste, tentou de todas as maneiras afastar a vampiresa para o mais longe possível. Em vão. A monstruosa criatura deslizou mais um pouco e agarrou pela cabeça, agitando a peluda cabeçorra. A lâmina voltou a deslizar pela haste e inclinou a cabeça para perto da garganta de Nivellen. Suas presas brilharam com ofuscante alvura. Geralt deu um pulo como se tivesse sido propelido por uma mola repentinamente liberada. Cada movimento, cada ação que executaria a partir daquele momento fazia parte de sua natureza. Inevitável, automática e mortalmente efetiva. 3 passos rápidos, com o terceiro, como fizera centenas de vezes, terminando sobre a perna esquerda, com o pé plantado firmemente no chão. Uma torção do tronco, um golpe enérgico e cortante. Viu seus olhos. Nada mais podia ser mudado. Ouviu sua voz.
soltou um grito para abafar a palavra que ela repetia. Não havia escapatória. Desferiu-o em cheio, como sempre, e, seguindo a trajetória do movimento, deu um quarto passo e girou sobre os calcanhares. A lâmina, libertada pelo giro do corpo, voou atrás dele, brilhando e deixando atrás de si um leque de gotículas vermelhas.